Dentro do livro, no silêncio secreto da biblioteca, descubro verdades escandalosas, de onde estão todos que deveriam estar aqui. Por instantes, o silêncio desaparece e tudo fica claro. De onde estão todos? Se não estão, onde deveriam estar? O secreto abriu a porta e se consegue ver a maior dor de todas, a verdade profunda. Seguro a respiração e deixo passar a vontade de descobrir. Este é um dos poemas do livro de poesias Nas Cidades, Os Sonhos Não Têm Asas, obra recentemente lançada por Igor Lucchesi, aqui em Caxias do Sul, a quem eu saúdo, ele que nos brinda com a sua presença no Café com Letras dessa semana. Fábio, obrigado por me receber aqui para mostrar a minha obra. E, por favor, compre um livro. É o que eu tenho a dizer para vocês. Igor Lucchesi, tu és publicitário, escritor, e nessa obra aqui procura, digamos assim, o principal ponto é a introspecção. Tu tentas aqui sempre provocar a ir atrás do que não está dito. Ou seja, o sujeito vai ler ali o poema, mas ele precisa tentar enxergar um pouco a mais do que está colocado no que foi escrito. Aí tu vais transitar por momentos do cotidiano, a situação aqui do livro, preocupações com momentos da própria vida de quem daqui a pouco está lendo aqui e se identifica ou não concorda, enfim. Mas é muito interessante os pontos introspectivos e de dúvida que tu provocas no decorrer desses poemas. Toda a poesia, ela é carregada de símbolos. Uhum. Todo símbolo, ele tem uma leitura por cada indivíduo de uma forma bem pessoal. Ou seja, tu vais ter uma leitura de um símbolo de manhã de um jeito, de tarde de outro jeito. No final de semana, tu vais ler estes símbolos que se chamam de poesias de um jeito. Quando tu estás de bom humor, tu lê uma poesia de um jeito. Quando tu estás de mau humor, tu lê de outro jeito. A poesia é uma coisa a ser lida com aquilo que está dentro da alma de cada um em cada momento que se vive. Por isso que ela tem um significado a cada momento. O livro Nas Cidades dos Sonhos Não Tem Asas, ele é como se fosse uma radiografia de uma cidade em relação ao que as pessoas estão fazendo das suas vidas e daquilo que elas queriam e daquilo que elas estão vivenciando. Por isso que ele tem assim momentos mais açucarados, momentos mais ácidos, coisas mais quase Tarantino. Tem uma ali que é quase Tarantino, assim, de tanto sangue que tem em cima dela. Então, e é isso que acontece dentro das cidades. As pessoas vão vivendo, vão perdendo seus sonhos, vão pensando diferente, vão tendo outros sonhos. As pessoas têm desejos que elas vão passando. E aqui, esse diálogo é muito interessante. Eu estou vendo que tu abriste ali no diálogo, é uma coisa muito engraçadinha. Para que as pessoas tenham noção, eu vou pedir que a nossa câmera pegue aqui, ó. O livro, ele tem assim, aqui no diálogo, por exemplo, ele está um tanto anárquico. O traçado do título, ó, fica as letras invertidas, um jogo aqui. Depois a ilustração, que é aquela ilustração meio como um quebra-cabeça que não está totalmente montada, ela dá uma passada assim, tentando demonstrar um certo desordenamento dessa variação urbana aí que tu começas a trazer. O diálogo, bem especificamente, essa poesia, ela é quase um haikai, como disse o meu editor, que está nos vendo ali, inclusive, agora. Porque ela nos remete ao que é a vida noturna numa cidade e toda a reflexão que faz o indivíduo masculino em relação aos sinais que emitem os indivíduos femininos. Sim, aqui ficou muito curioso isso. Aqui, né? Ficou assim, ó, basicamente aquela frase de sopetão. Se em alguns dos poemas, embora seja um livro relativamente curto, porque os poemas não são muito prolongados, mas aqui é aquele sopetão, assim, não tem muito, o sujeito não tem muito o que ler para refletir, ele leva aquela vanguardada e não tem mais nada escrito. Tentei ler o que os teus olhos falavam e ganhei um tapa na cara. Que dolorida é a ciência dos homens. Acabou. Agora fica contigo. Como eu sou publicitário, tenho formação em comunicação social.
E nós, na comunicação social, nós temos um estudo aprofundado sobre a questão cultural, antropologia, entre outras coisas. E tem essa questão do símbolo muito forte, né? E, às vezes, eu diria que o homem, na tentativa de capturar uma presa, que é um troço ridículo de se dizer, né? Mas o homem, na tentativa de se aproximar de uma mulher, ele muitas vezes ele lê os sinais errados. Até porque o homem não entende nada da mulher, né? Então ele sempre vai ler errado os sinais. Sim, aquela perspectiva assim, bem machista mesmo. O sujeito chega ali, Sim. vou conseguir pronto. Aí a mulher vai dizer, para aí, não é bem assim. Não entendi, levou um tapa na cara. Então isso também faz parte da questão dos sonhos, mesmo que sejam sonhos temporários. Mas tem coisas bem profundas no livro. Uma delas eu te indiquei antes a respeito do mundo que a gente prepara para a gente mesmo, né? Então as pessoas elas vão vivendo e vão tendo surpresas na sua... O Dobrando a Esquina eu adoro essa poesia porque ela nos remete a uma realidade de vida que todos nós estamos caminhando e a gente não sabe o que fazer com isso. E hoje existe a máxima que a mídia, inclusive, desenvolve, de que o que vale é ser jovem. E aí nós estamos marginalizando todos os velhos e não dando importância para eles. E aquela poesia, eu acho ela extremamente profunda, essa do Dobrando a Esquina, porque ela remete a essa situação de afastamento e de isolamento que as pessoas mais velhas têm. Ou também há aquela perspectiva inversa, quando acontece só uma preponderância no valor da experiência e também não valoriza o jovem. Também há o oposto, né? O jovem sempre vai se sentir desvalorizado até por causa do desconhecimento que ele tem das coisas. Então tem esses dois lados. A arrogância da juventude, ela sempre aconteceu e sempre vai acontecer. Até porque ele tem mais vigor para interpretar as coisas. Num dos poemas imediatamente anteriores a esses que estamos tratando aqui na nossa frente, uma criança faminta com a boca aberta buscando qualquer coisa, as mãos procurando apenas encontram poeira, os olhos não entendem a ausência e choram. É difícil aceitar a existência de um Deus quando uma criança morre de fome. Ou seja, é aquela situação extrema mesmo, né? Uma criança desamparada, eu estava aqui falando de mais jovens e tal, a criança desamparada que é um vulto, basicamente, não é tanto aquela figura da criança mesma, mas fica o vulto assim, na ilustração e no texto, aquela criança perdida ali no chão. Então ela também está numa situação embaraçosa. A morte pela mídia, ela foi pasteurizada. Tanto que a gente assiste guerras pela mídia, a gente assiste guerras pela televisão. Então, tem as empresas, as grandes redes americanas, que nem a CNN, ela transmite guerras. E a gente fica sentado no sofá, tomando um bom vinhozinho, assistindo gente morrendo, gente, assim, a coisa mais estúpida que existe é uma guerra, né? Então, isso foi pasteurizado. Então, a morte, ela foi pasteurizada. A gente acha que não tem a importância que deveria ter. E aí a gente passa todos os dias pelas ruas onde a gente transita, a gente vê gente necessitada e a gente não dá bola para isso. Pois é, porque era o que eu quis dizer. Aquilo ali é um hino contra isso tudo. Eu quis dizer ali, quando tu deixas um rabisco, e as ilustrações, elas não têm o objetivo de ser um trabalho enorme de ilustração. Elas tentam casar algum feixe de luz ou um traçado que combine com o texto. E ali o vulto deixa bem claro, o sujeito está passando pela rua, ele não vai parar e observar os detalhes de uma criança faminta no chão. Em algum momento ele passa ao largo e está ali. Todo ele tem ilustrações, todas as poesias têm ilustrações. As ilustrações às vezes complementam, às vezes acompanham, não complementam, e às vezes elas são uma outra interpretação. Então eu deixei a cargo de quem lê, que é um dos grandes problemas de uma obra, é que quando ela deixa de ser do artista, porque ela é de domínio do artista enquanto o artista não publica. Quando tu publica alguma coisa,
aquilo deixa de te pertencer. As pessoas vêm a pensar o que elas querem sobre a tua obra. É uma coisa... E a poesia é uma coisa mais cruel ainda nesse sentido, porque as pessoas pensam efetivamente o que elas querem, porque cada uma tem a sua carga cultural para analisar as palavras que estão ali. Por isso que eu aconselho a ler várias vezes em momentos diferentes, porque daí tu vai entender efetivamente a poesia, tu vai entender o sentimento que está por trás da coisa. Em poemas que seguem essa linha aí da criança deitada ao chão, tu fazes basicamente uma crítica social, a imagem em tom de vulto, em que a pessoa, digamos assim, passe e não se detém a prestar maior atenção. Está aqui uma crítica social. Talvez a poesia seria um dos caminhos para que as pessoas não pensassem só em si, ou que tivesse... muitos falam aquele momento de fruição, ou de uma observação mais detida, também prestar atenção naquilo que está errado no nosso contexto social, ou ver as pessoas sofrendo, não é só... Porque muitos pensam assim, a poesia como, não, vamos... deparar com o belo, ficar observando, refletindo. Tem gente que faz poesia desse jeito. Existem poetas do belo, existem poetas da sacanagem, existem poetas de vários jeitos. Seria né? A contemplação, né? Aí tu faz aqui, não, vamos contemplar também. Mas ela é sempre reflexo daquilo que o autor está vendo. Claro. Vamos fazer um exercício de observação, aquele sujeito que está passando fome ali, que daqui a pouco você pode parar, nem que seja para ouvir a situação dele, ou se solidarizar de alguma forma ou outra. Exato. Por aí, né? Sim. Aquela poesia Dobrando a Esquina, ela também é uma crítica social ao que se faz com as pessoas mais velhas. Que a gente tem uma outra muito interessante, que é do Seu Francisco, que é um final de tarde no hospital, alguma coisa do gênero. Tá assim. aqui, ó, por um acaso. Por acaso. Eu amei escrever essa poesia, ela saiu inteira. Assim, ela foi escrita, eu parei e escrevi. Eu acho ela muito legal. Muito legal. Porque ele traz a perspectiva aqui do doente, ó, nesse momento em que a dor não mais importa, em que tudo é confissão e descoberto, o doutor pergunta se meu nome é Francisco. Eu sopro uma resposta comprimida, não é tão simples. Francisco, fui só na escola, quando a professora chamava. Ou seja... eu li o doutor está muito... Tu me empresta? Eu posso ler para ti, se tu quiser. Porque, ou seja, o doutor ali basicamente está preocupado com o protocolo ali de seguir quem é você. Porque as pessoas, na questão do relacionamento mais humano, perguntam-se qual é o teu nome. E as pessoas respondem. Então, todos os profissionais, eles têm essa questão do mais humano, né? Então, o título é Final de Tarde no Hospital, a coisa assim, neste momento em que a dor não mais importa, em que tudo é confissão e descoberta, o doutor pergunta se meu nome é Francisco. Eu sopro uma resposta comprida, não é tão simples assim. Francisco fui só na escola, quando a professora chamava, porque em casa começou com Francisquinho, quando tudo estava bem. E a forma silábica, Francisco, quando nada estava bem. No futebol era Chicão, Chicão para cá, Chicão para lá, e agora, velho, virei seu Chiquinho. Por isso, nesse momento em que a dor não mais importa, não sei que nome tenho. Isso é uma declaração de vida de uma pessoa que está morrendo. Ou seja, para além do simples nome, tem uma série de conceitos aí, de passagens, né? Exato. E aí pega a perspectiva do doente, o sujeito ali sofrendo. Possivelmente, um médico ali seria muito mais a ideia dele ter um diálogo. O que é uma realidade hoje das cidades, as pessoas elas têm uma tendência muito grande a sofrer mais por uma questão de vida do que existe dentro da sociedade, da maneira como a coisa está distribuída, da dor da violência, a dor da alimentação, inclusive, da poluição da água, que já não é mais água, que já virou alguma coisa de esgoto. Então, tudo isso nos remete a ficarmos doentes com mais frequência.
E chega num momento da vida onde a gente está completamente, eu diria, como é que seria o termo correto? Não é, dependente dos outros. Totalmente impotente é a palavra certa. Se está impotente, tu não consegue fazer mais nada a não ser depender dos outros. E isso na nossa sociedade atual é uma coisa bem forte que está acontecendo com muita gente. Ao mesmo tempo que ele é dolorido, ele tem coisas divertidas, né? Aqui de novo aquele formato mais curto de um recado de bate-pronto. Sentado na praça, algum sonho que alguém jogou em alguma esquina quando acreditei que culpa existia. O sonho. Nunca passou por isso? Todos já passamos por isso, né? Quando a gente pensava, a gente às vezes se mói de dor por uma coisa que a gente pensava que não iria doer tanto. Isso sem se referir especificamente a qualquer coisa. Pode ser um relacionamento, pode ser uma atitude, pode ser muita coisa. Um dos poemas anteriores trata da perspectiva do amor e das perdas, né? É muito comum ouvir de pessoas mais idosas que o sujeito, embora esteja com saúde, começa a comentar o seguinte: bom, já não tenho mais identificação com aqueles que eram meus amigos ou com aquelas pessoas que participavam do meu convívio. Estou perdendo muito as pessoas, então... Tem uma piada sobre isso que me presta o livro. E aí o sujeito pensa assim, pô, a vida também está sem graça, aquele amigo que tomava um chopp comigo não está mais aqui, o fulano de tal também já não está. Você trabalha bem essa perspectiva da perda, né? E que você continua existindo, mas o fato daqueles que eram importantes para ti não mais existirem, também torna a tua existência... Tem uma piada sobre isso, né? Um pouco dolorosa, né? Diz que as pessoas, elas sabem que ficaram velhas quando elas se encontram com os amigos nos funerais, né? Que isso é uma piadinha. Que hoje em dia, já não, tendo em vista a violência urbana, já não é tudo isso, né? Agora, tem essa aqui que é mais... que não é tão sangue, né? Domingo de manhã ainda deitado, é o título da poesia. De repente, sinto felicidade no sono da manhã. Meus companheiros são os sons dos pássaros, dos passos dos vizinhos e da reclamação da filha de alguém. Meus olhos vão fechando e dou um longo e suave suspiro. Ao longe passa um carro, viro de lado e suspiro outra vez. Que é um momento de felicidade estupenda, que é acordar de manhã num domingo e saber que tu pode dar uma virada para o lado e continuar dormindo. É a felicidade dos gatos, né? O gato, ele acorda, olha para os lados, dá uma lambida e de novo. Cai de novo. Ou aquela situação assim que o sujeito poderia dormir muito, por um motivo ou outro está disposto, levanta cedo e tal. Aí no dia de semana que o cara realmente queria ficar ali uns 15, 20 minutinhos a mais, aí não consegue. Aí não pode porque está esgoelado ali pelo horário e tal, aquelas obrigações todas. Eu vou fazer agora, como nós sempre desenvolvemos aqui no Café com Letras, Igor Lucchesi, dar uma pausa na obra, que é o nosso foco desta semana, Nas Cidades os Sonhos Não Têm Asas, livro recentemente lançado pelo Igor Lucchesi, e vamos chamar então as dicas do autor. Roda a vinheta aí. Como sempre fizemos então nas dicas do autor, o nosso entrevistado desta semana, Igor Lucchesi, vai compartilhar com quem nos acompanha neste momento. Igor, fica muito à vontade, assim, pode ser clássicos, livros recentes, autores, o que tu achares oportuno de compartilhar com a nossa audiência, com quem está nos acompanhando nesse momento, daqui a pouco que também tem influenciado na tua criatividade, ou em algo que tu escreveste, do que comentamos aqui, dê tuas dicas, digamos assim. Eu sempre gostei muito de quadrinhos, mas ao mesmo tempo eu gostei de clássicos. Eu, por exemplo, li toda a obra de Shakespeare. Não só li, como analisei toda a obra de Shakespeare. Para mim é difícil. Por exemplo, Servidão Humana é uma coisa fantástica. É um livro que todo mundo deveria ler, né? Ler uma, duas, três vezes, inclusive. A obra de Shakespeare é uma coisa que ela, mesmo que existam dúvidas de quem escreveu a obra de Shakespeare, então a gente
pensa que foi ele, ou é melhor pensar que foi ele, sem entrar em muitos atritos, né? Naquela época era muito fácil de comprar coisas, né? Eu te dou uma moedinha e tu me dá as coisas que tu está criando. Aquela discussão lá que foi a Ilíada e a Odisseia, o Homero escreveu, mas quem era o Homero? Um coletivo, era um conjunto de pessoas? Bom, é o Homero, tá lá. Né? Coletivo é bom. Se comprar a história, é o Homero. Coletivo é muito bom. Foi o Homero. E aí, na obra de Shakespeare, o que eu digo para as pessoas, assim, tem que ler bons livros. O que significa boa literatura? Que nem Shakespeare. Não adianta, se tu não é versado em inglês, tenta entender quem é o tradutor. Por exemplo, A Megera Domada. A Megera Domada é uma comédia. Se o tradutor... Eu li 3 tradutores quando eu li A Megera Domada. E dos 3 tradutores, 2 pareciam engavetados, assim. Eles não conseguiram transmitir a diversão que é aquilo que ele escreveu. A melhor tradução de A Megera Domada é de Milor Fernandes, que é uma pessoa que entendeu e traduziu o divertimento que é a Megera Domada. Agora, como descobrir isso? Eu poderia chegar aqui e te dizer horrores de coisa. Eu gosto de quadrinhos, Mafalda é um troço fantástico de ler e interpretar. Quino, Mafalda, Quino é Nossa, o Quino pós-Mafalda é muito melhor do que Mafalda. Para quem leu toda a coleção, eu tenho toda a coleção de Mafalda. A propósito disso, para quem está nos acompanhando, eu não vou lembrar a editora, mas tem grandes compêndios, um deles até em formato enciclopédico, que é toda a Mafalda. Ali eles fazem basicamente o que o Quino fez em tirinhas, em livros menores. Toda a Mafalda tem praticamente tudo ali, isso, ou o principal. Tem o Toda a Mafalda e depois eles lançaram um que é um complemento do Toda a Mafalda. Toda a Mafalda. Isso. Então, digamos assim, é arriscado dizer que é totalizante, mas praticamente tudo, ou de principal que o Quino fez, com a personagem Mafalda, que era uma contestadora, geralmente pessimista. O universo que ele criou com os personagens, os amigos, é fantástico. Então é fácil de adquirir. Se não conseguir comprar as tirinhas lá, os livretos, vai para o Toda a Mafalda, que está praticamente todo aí. E tendo em vista a riqueza, tu encontra uma riqueza de mensagens, de coisa boa, de boa literatura, de boa criação em muitos lugares. Então, o que eu pensei, porque o Dinarte, meu editor, só para deixar claro disse, assim, aqui para as pessoas... Os caras vão te pedir alguma coisa. Só para deixar claro para as pessoas, Dinarte de Albuquerque Filho, notável jornalista aqui no contexto caxiense, é editor do Igor Luquezzi, está nos bastidores aqui junto com as câmeras. Eles estão olhando e anotando coisas. Acompanhando, nos fiscalizando aqui durante a entrevista. Então, por isso que o Igor Luquezzi volta e meia se refere, mas eu vou. Então, estão filmando o Dinarte agora. Então, tendo em vista que ele me disse que tu ia fazer essa pergunta e eu disse, não posso fazer uma indicação. Mas nós não combinamos, tá? Não é um complô contra ti, tu nem sabe o que eu vou mostrar agora. E aí eu disse, eu não posso ir lá, eu posso falar sobre vários livros, etc e tal, mas eu sempre tive uma leitura muito ampla e eu sempre tentei buscar nas mensagens as coisas, eu não faço uma leitura superficial. Eu faço a leitura, aprofundo o processo todo. Então, o que eu tenho para indicar? Eu encontrei um livro anos atrás que eu achei uma graça do livro e eu trouxe, inclusive, para indicar para vocês, que é um guia de leitura. Ah, sim. E eu achei conhecido, né? Eu achei ele interessante porque livros que você precisa ler. Ele tem da LPM Pocket. Né? Isso, ele tem. Então, ele fala do que é a obra, fala do autor. E é importante que as pessoas tenham essa noção do que vai se tratar a obra antes de ler a obra. E eu achei muito bom isso aqui. Então eu aconselho para vocês, peguem um livrinho desses aqui e assim, esmaguem, comam. Ou seja, é aquele livro índice. Que você assim, tem ali leiam pelo menos assim, 80% disso eu aconselho. Tem 20% que é assim, chuta para fora, né? Tu vai ler, por exemplo, o Elogio da Loucura de Erasmo de Rotterdam, é um saco ler aquilo. Ou vai ler Maquiavel, O Príncipe de Maquiavel, é um tremendo saco ler O Príncipe de Maquiavel. Mas precisa saber. Precisa saber. Do Príncipe de Maquiavel, importante. O Príncipe de Maquiavel, que é uma crítica política, tem até uma edição dessas de bolso,
que é comentada pelo Napoleão Bonaparte. Eles fizeram lá uma relação em que tem os... que basicamente o príncipe Maquiavel, ele fez no sentido de dar um padrão de como é que deveria ser o comportamento de um... Sabe a história, né? Como é que nós falaríamos? Fábio, deixa eu o príncipe, te interromper. digamos, o comandante moderno, na idade Deixa eu te interromper. A Itália, ela não era um país. A Itália era um grupo de cidades-estado. Cidades-estado é aquela coisa, bota na tua cabeça assim, é um castelo com um monte de gente ao redor. Ficou no século XIX, né? Então E o príncipe ali é de mais ou menos século XVI, por aí. Não, ele continuando, né, cidades-estados separadas, isoladas, são muito fáceis de serem conquistadas. E o que ele fez? Aquilo é uma forma de dizer assim, vamos nos unir para combater o que está vindo aí, que eram os hunos. Então, o que os hunos queriam? Dentro da sacanagem da coisa, eles só queriam se divertir, né? Espécie de bárbaros, né? Eles só queriam se divertir, então eles chegavam lá com um exército de 15, 50 mil pessoas, entravam, arrebentavam todo mundo, matavam todo mundo, saqueavam e iam embora, atrás de outro. O que era esse negócio? Ele precisava unir cidades-estado, cada cidade com o seu rei, cada cidade com o seu clero, cada cidade com os seus interesses, e isso precisava ser manipulado, eu até diria, porque todos deveriam se unir para um bem comum. É isso que é o príncipe de Maquiavel. Só que naquela linguagem porcaria dele. É uma linguagem dura. Se um cara pega um guri de hoje de 19 anos, sim, o cara vai ler o príncipe de Maquiavel, ele não passa da primeira página. Mas seria basicamente um manual de conduta, né? Atualmente, modernamente, ele foi interpretado de outro jeito. O gestor da idade moderna deveria seguir tais preceitos. Aí nós estamos falando da transição da Idade Média para a Idade Moderna. Então, já no conceito moderno, o príncipe que vai chefiar um Estado, o que ele tem que fazer para, quando for a hora de endurecer, em uma guerra será assim? Não foi a primeira vez que uma obra foi deturpada. Mas está sendo usado de forma errônea, ou seja, as pessoas estão usando isso para fazer sacanagem umas com as outras dentro de um âmbito político. Eu gosto dessas coletâneas. Existe uma coletânea que eu acho muito interessante de ser lida, que tem os melhores, se não me engano, é os 100 melhores contos sobre sexo. Uma coisa assim. Então a gente pega desde a antiguidade até os tempos modernos e tu começa a ler na ordem certa, tu vai percebendo o que culturalmente significava durante o passar do tempo. E é uma leitura riquíssima de ser feita também. E aí nós falávamos ali do Maquiavel, e dialoga também com o que tu disseste lá no início da entrevista, do momento em que o sujeito se encontra durante a leitura. Lá ele estava discutindo a formação dos Estados modernos a partir de cidades-estados, como tu bem explicaste. No contexto atual, as pessoas vão se preocupar com a conduta do agente político, do agente público. Então, daqui a pouco... Exato. E aí é interessante que se for pegar... Como unir forças. Se for pegar no que eu citava lá, a edição do Príncipe, comentada pelo Napoleão Bonaparte, ele já está no contexto mais contemporâneo, pós-Revolução Francesa. Então, na edição que eu tenho, pelo menos, agora não vou lembrar a editora, tem ali as regras, os ditames, e no rodapé o comentário do Napoleão. Não, aqui não é bem assim. Aqui o chefe de Estado tem que ser mais duro, ou não precisa negociar tanto, ou aqui tem que flexibilizar mais. Então, é interessante essas mudanças de percepção do período. Concordo muito contigo. Não, o melhor livro é aquele que é rabiscado. Né? Uma vez eu conheci um padre, a Bíblia do padre, para horror de todas as carolas da igreja, a Bíblia dele era toda escrita. E aí a Bíblia, rabiscou a Bíblia. Ele disse, mas é um livro? Então eu anoto coisas que eu concordo e discordo. E a Bíblia dele era toda escrita com observações ao redor das coisas. Igor, o nosso papo está praticamente sem condições de terminar, porque são muitos fatores que vão se abrindo, mas o pessoal nos faz sinal e o tempo joga contra nós nesse sentido. Nessas considerações finais, digamos assim, que é o último momento em que o escritor fala, eu gostaria que tu encerrasses tratando da questão estilística de elaboração, porque tu tentas aprofundar no decorrer do teu livro
de poesias, Nas Cidades os Sonhos Não Têm Asas, um caráter introspectivo e que pressupõe para quem está produzindo daqui a pouco desenvolver uma ideia maior. Só que os poemas ficaram num formato bem sintetizado. Como é que foi para ti esse exercício de cortar, de desconstruir o que tu estavas produzindo, para chegar nesse formato mais sintético, mas que não perde aquela carga de dar o recado, de provocar o leitor? Eu acredito que poesia, diferente da prosa, ela não termina alguma coisa. Ela induz e mostra uma porta. E a gente bate na porta e quem abre a porta é quem está lendo. E não precisa necessariamente escrever muito para dar esse recado. Não precisa, em hipótese alguma, escrever muito. A quantidade de versos não tem nada a ver com qualidade da mensagem que está sendo transmitida. Então, a poesia ela é um indutor de sentimentos, um indutor de novas possibilidades. Ela não é estanque. A prosa não. A prosa, de repente, tu pegas um livro, uma novela, por exemplo, e ela te dá todo, naquele romance, o fato acontecendo, o fato que aconteceu, e ela te demonstra tudo, que é diferente da poesia. A poesia, ela te cerca de símbolos que serão interpretados por ti e tu vai abrir possibilidades de interpretação. Igor Lucchesi, eu quero te agradecer imensamente mesmo. Foi um privilégio poder tratar dessa obra e também de fazer esses jogos aí com as dicas de leitura. Muito obrigado. E eu que agradeço a participação. Foi um prazer. Então acabamos de conversar com o escritor e publicitário Igor Lucchesi, ele que nos brindou com a obra Nas Cidades os Sonhos Não Têm Asas, livro recentemente lançado aqui em Caxias do Sul. Fica essa dica então do Café com Letras desta semana. Como sempre, convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.